Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a nossa videoaula irá retratar o assunto sobre reportagem. Hoje nós iremos estudar um pouco a respeito do gênero textual reportagem. Reportagem, sim, também é um gênero textual. A reportagem ela também aparece como gênero textual, pessoal. Gênero textual é qualquer texto que tem uma função social. Qualquer texto que nós fazemos uso dentro da sociedade, que tem uma função dentro da sociedade, é classificado como gênero textual. E a reportagem, ela tem uma função dentro da sociedade, que é informar, não é isso? Então, nós estamos acostumados a ver, a ouvir, a ler reportagem. E a reportagem ela tem uma função, portanto, é gênero textual. É um gênero textual, gente, jornalístico. É um gênero que está dentro desse campo jornalístico. Por isso, ele é muito comum nos jornais, também nas revistas, certo? Porque ele está dentro desse campo, amados. Ele é publicado em meios de comunicação, tá? Tanto os digitais quanto o expresso também, né? O impresso. Então, ele tem características diferentes da notícia, porque a reportagem, ela é um texto mais longo, ela apresenta mais fatos, mais dados. A notícia é mais breve, mais objetiva, mais direta. A reportagem, ela é um texto que reflete aquilo que o repórter vê, certo? Até porque o jornalista, ele desloca-se ao local, ele vê o fato, ele ouve, ele cheira, ele prova, ele sente, para ele poder expor para a sociedade, certo? É isso. Então, as principais características, a gente pode dizer assim, as características introdutórias da reportagem é essa. Ela é um gênero jornalístico, ela tem uma finalidade informativa. Habitualmente, é o desenvolvimento de uma notícia, tá? Mas é um tema da atualidade, traz temas atuais, que pode ou não ser acontecimento do próprio dia. Ela é elaborada a partir de informações e depoimentos de testemunhas. O jornalista, ele recolhe esses testemunhos lá no local dos fatos, porque ele precisa trazer uma informação bem detalhada, e para isso ele vai mesmo atrás, ele investiga, ele participa para poder trazer as informações de maneira mais elaborada para as pessoas, ok? As características são essas aqui da reportagem, gente. Ele é um texto jornalístico de autor, porque o jornalista ele assina. Geralmente o nome do autor aparece no início ou no final da reportagem. Assuntos atuais, certo? Assuntos do dia, os assuntos que estão em voga, os assuntos que todo mundo quer saber com detalhes, com explicações claras. Então, a reportagem ela costuma trazer, ok? Como eu falei, ele é um texto jornalístico de autor, porque ele traz a identificação desse autor, ok? E é atual porque são assuntos do interesse público, ok? Gente, é texto acompanhado de fotografias, né? Geralmente ele tem essa preocupação de trazer as imagens. O discurso ele aparece na primeira ou na terceira pessoa. E o discurso em primeira pessoa, como a gente já viu em sala de aula, é quando o autor ele faz parte da história, é quando o autor ele se envolve, ele participa dos acontecimentos, daí ele apresenta a reportagem dizendo, olha, eu vi, eu percebi, eu participei, eu caí, eu estava ali, o eu, né? O eu, no caso da primeira pessoa singular, ou nós. Às vezes vem na primeira pessoa do plural. Nós estávamos, nós ouvimos, nós concretizamos esse fato, porque nós estávamos ali. Ok? A terceira pessoa não é quando o autor ele escreve sobre o fato, sobre algo, sobre a situação, mas ele mantém-se de fora da história, ele não se envolve pessoalmente, tá? Assim, quando a linguagem ela aparece em terceira pessoa. Pode incluir comentários do repórter, sim, ele pode opinar, principalmente quando essa linguagem apresenta-se em primeira pessoa, certo? A estrutura, gente, a estrutura da reportagem é essa aqui. O título, geralmente é um título
que chama a atenção do público, deve ser um título chamativo, que pode ser acompanhado de antitítulo, né, ou de subtítulo também, que são uma explicações a mais a respeito do assunto, do tema que será abordado. Vem uma introdução, a introdução é a apresentação do tema, né, aquilo que vai ser retratado. Aí vem o corpo da reportagem, que é a parte mais longa da reportagem. É a narração mais pormenorizada mesmo dos fatos. É onde é inclusa as declarações de pessoas entrevistadas, os comentários de pessoas ou do repórter. É aqui no corpo da reportagem, é a parte mais longa, é a maior parte da reportagem, onde ele desenvolve todo o assunto. E a conclusão. A conclusão, como o nome já diz, é o resumo do tema que foi tratado. Às vezes, a reportagem ela traz algumas caixinhas e dentro dessa caixinha, que costuma ser em formato de retângulo, é fornecido alguns dados importantes para a compreensão da reportagem. Né? Isso é um elemento facultativo, né? Às vezes, o testemunho de alguma pessoa vem ali dentro dessas caixinhas. E o que é reportagem? A gente trouxe aqui de forma mais resumida as características, né, da reportagem. A reportagem ela é uma notícia ampliada. Por quê? Nós temos a reportagem, nós temos a notícia, são gêneros textuais diferentes. A reportagem é um texto maior, mais longo, por isso que é a notícia ampliada. Os assuntos ou fatos, a reportagem ela vai trazer assuntos, fatos concretos, reais, certo? Tem mais detalhes dos fatos, é mais abrangente do que a notícia, como já falamos. E relata de forma expositiva. O autor ele traz a mensagem transmitida de forma mais clara possível, ele expõe os fatos de forma clara para que todos compreendam. Interpretativa, porque o jornalista, né, o repórter também, ele pode interpretar os fatos, até porque ele estava lá. E opinativa, ele interpreta e ele opina, ele apresenta a opinião dele também, dentro da reportagem. A linguagem, o tipo de linguagem que é abordado na reportagem, geralmente é uma linguagem formal, tá? E a gente já viu que a linguagem formal é quando obedece às regras gramaticais, ok? É aquela linguagem que não pode ter, por exemplo, gírias, o falar despreocupado que a gente usa no dia a dia, no meio familiar, no trabalho, essas coisas não pode. A linguagem formal é aquela linguagem mais elaborada, é uma linguagem mais culta, é aquela linguagem do livro que a gente estuda como a linguagem mais adequada para a escrita, tá? A linguagem também é objetiva, ou seja, são informações transmitidas de forma direta, sem margem para ambiguidades, sem margem para o duplo sentido, que é uma linguagem clara, que você lê e você entende, não tem como criar confusão. É uma linguagem direta, tá? O fato, ele é apresentado tal como ele é, sem rodeios, e ele pode apresentar descrições, uma linguagem descritiva, queridos, aquela linguagem que detalha de maneira mais pormenorizada os fatos. É quando o jornalista ele traz o fato de forma bem detalhada para que todos compreendam. Ele conta a história, tá? As narrações é o narrar a história, ele contar tudo o que aconteceu. A linguagem impessoal. O jornalista ele traz a linguagem pessoal quando o texto não revela a opinião dele, tá? É quando ele escreve aquele texto de forma que não apresenta a sua opinião. É o contrário da linguagem pessoal. A linguagem pessoal é quando ele apresenta a opinião dele. Quando ele diz, olha, eu acho isso, eu acho aquilo. O pessoal não, ele vai de forma direta, sem apresentar o seu ponto de vista. Okay? Então, aqui é a linguagem que geralmente é empregada na reportagem. É a linguagem que deve ser empregada na reportagem, melhor dizendo, de formal, objetiva, direta, descritiva, narrativa, impessoal ou pessoal. Ok? Esse é o gênero textual, reportagem.
Bons estudos para vocês. Pesquisem mais a respeito desse assunto. Logo mais nós iremos estudá-lo mesmo em sala de aula. Ali a gente pode tirar as dúvidas, ali a gente pode discutir mais a respeito da importância desse gênero textual. Tudo bem? Tudo de bom para vocês. Não deixem de fazer a nossa AT07, que já está prontinha ali. Terminou de assistir a videoaula. É uma videoaula curta, então faça a atividade, porque vocês sabem o quanto ela é importante para vocês. Certo? Tchau, tchau. Tudo de bom para vocês, gente.